Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Transistor de junção bipolar. Série 2. Polarização de corrente contínua, parte B. Polarização. Então a gente viu na videoaula anterior que a polarização do transistor é colocar níveis DC para que ele funcione de forma correta. No caso nosso, a gente vai estar funcionando para amplificar um sinal analógico quando a gente trabalha sobre a área ativa do transistor. Então a gente viu também na aula passada que ele tem a região ativa, ou linear de operação, região de corte, região de saturação. Então a ideia é encontrar um ponto de polarização onde ele possa trabalhar dentro dessa região ativa aqui, que é essa área dele. O circuito de polarização de corrente contínua que a gente vai ver, então, vai ser com estabilização do emissor. O que é estabilidade? Na verdade, um transistor, ele tem o fator de amplificação dele, beta, que é muito sensível a temperaturas. Então a temperatura varia muito, ainda mais porque é um fator de amplificação que chega a ser por volta de 200, 300, 400 vezes a corrente que tem de base para a corrente de coletor e emissor. E ele varia muito com a temperatura. A ideia, então, é a gente tentar fazer com que essa variação não seja expressiva dentro de um circuito. Por quê? Porque o próprio aquecimento do circuito pode fazer com que ele trabalhe de forma incorreta. Então, para fazer isso, a gente tenta aumentar essa estabilidade colocando um resistor no emissor. Então, se eu colocar um resistor no emissor, eu vou conseguir aumentar essa estabilidade do transistor. É isso que a gente vai ver agora. Então, o circuito com estabilização do emissor é aquele mesmo circuito que a gente viu de realimentação simples, né? Onde eu tenho aqui agora um resistor no emissor. Esse resistor vai fazer a função de estabilizar o circuito. De novo, né, a gente tem sempre aquelas mesmas relações de amplificação, alfa e beta, onde tem aqui que a minha corrente do coletor é beta, corrente de base, e a corrente do emissor aqui é beta mais 1 e de base. Ligeiramente diferente por causa da corrente de base, que é na ordem de microamperes. Analisando então o loop base emissor, a gente vai ter nesse loop agora o que? Inserido um resistor no emissor. Então, a partir que eu insiro esse resistor no emissor, eu tenho que fazer as relações da corrente de base com a corrente do emissor. Então, a corrente de base em relação à corrente do emissor, como a gente viu, ó, ele é um beta mais 1 multiplicado para que eu tenha essa relação de transferência da parte da base para o emissor usando esse circuito. Então, se eu quero estabelecer então a lei de Kirchhoff das tensões para esse circuito aqui, eu tenho que VCC menos IBR de B menos o VBE, que é de 0,7 volts para o transistor de silício, menos IE vezes RE, tudo isso igual a zero. Então eu tenho aqui a lei de Kirchhoff das tensões, que é a segunda lei de Kirchhoff. Sabendo então que eu tenho o IE igual a beta mais 1 IB, eu consigo estabelecer, combinando as duas fórmulas, que IB ele é VCC menos VBE, então VCC menos VBE, dividido por RB mais
beta mais 1 RE. Então eu consigo chegar nessa relação aqui para o loop base emissor. No loop coletor emissor, eu tenho então agora que olhar esse loop com esse resistor do emissor agora. Ou seja, eu consigo então, através da lei de Kirchhoff das tensões, estabelecer como que fica o circuito aqui. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter que o ID do emissor vezes o RE do emissor, que é a queda de tensão em cima do resistor do emissor, mais o VCE, mais a queda de tensão em cima do resistor do coletor, e menos VCC igual a zero. Então, eu consigo estabelecer essa malha, né, essa relação com as tensões. Sabemos que I de E é aproximadamente igual a I de C, então posso fazer essa relação, eu consigo estabelecer o meu VCE, que é igual a VCC menos I de C multiplicado por RC mais RE. Agora. E aí eu encontro o VE, encontro o VC, encontro o VB através das leis de Kirchhoff e lei de Ohm. Na saturação, então, olhando essa parte aqui do transistor aqui, o VCE é igual a zero, então eu estou curto-circuitando isso daqui. Aí eu tenho minha corrente máxima que está passando de saturação, que é o quê? VCC dividido por RC mais RE. Tá aí. Aí eu posso estabelecer então a minha linha de carga, onde eu tenho aqui a corrente de saturação, que é o VCC RC mais RE, e tenho o meu VCE, que é igual a VCC, no caso, quando a corrente é igual a zero. Então, eu tenho essas duas relações aqui para estabelecer o quê? A reta de carga, tenho a corrente de base quiescente e vou encontrar o meu ponto quiescente de funcionamento do meu transistor, onde eu tenho aqui a minha corrente do coletor quiescente e a minha VCE, meu VCE quiescente. Exercício 1. Determine para a figura o valor de IB, IC, VCE, VC, VE, VB e VBC. Ou seja, todas as tensões e correntes do circuito de polarização com estabilização de emissor. Primeira coisa que eu vejo aqui no circuito é que ele está com capacitores para fazer o quê? O desacoplamento do sinal de corrente alternada com o de corrente contínua. Para trabalhar com a análise de corrente contínua, ou seja, a polarização do circuito, eu simplesmente ignoro esses capacitores aqui e só trabalho com o circuito equivalente corrente contínua, que é o quê? Esse circuito que sobrou. O item A, então. Sabendo que o I de B é VCC menos VBE, dividido por RB mais beta mais 1 vezes RE, eu consigo então estabelecer meu valor de IB, que vai ser igual a 40,1 microamperes. Então eu já tenho aqui meu I de B. O I de C, que é esse daqui, ele vai ser o I de B multiplicado pelo fator de amplificação, beta, que vai me fornecer um valor de 2,01 miliamperes. Então já tenho o I de B e tenho o I de C. O VCE, então, ele vai ser a queda de tensão sobre esse transistor. Então eu preciso estabelecer a minha queda de tensão nesse resistor de 2K e tenho que estabelecer minha queda de tensão em cima desse resistor de 1K. Consigo calcular o meu I de E também pelo beta mais 1, para encontrar aqui minha queda de tensão em cima desse resistor de 1K. Então esse aqui é o meu I de E, que também é aproximadamente igual ao I de C. Então ele também é aproximadamente igual, o I de E aqui, igual ao I de C. Ou seja,
Meu VCE vai ser 20 menos 2 vezes o IDC menos 1 vez o IDE, que pode ser o IDC para esse circuito, que é um valor de 13,97. A partir daí eu consigo então estabelecer para o coletor, para a base e para o emissor, nesses pontos aqui, ó, esses pontos de cada um dele, as suas devidas tensões. Então o VC vai ser igual a 20 menos essa queda de tensão, 15,98. O V vai ser a queda de tensão nesse resistor, ou seja, 1K multiplicado por IDC, ou IDE, que é 2,01 volts. O VB vai ser, então, essa queda de tensão 0,7, iodo de silício, mais o VE, 2,71. E o VBC, que é esse VB aqui agora, que é essa queda de tensão nesse daqui para cá, ou seja, V de B menos V de C, vai ser igual a menos 13,27 volts. Então aí a gente já consegue estabelecer todas as relações de corrente e tensão na polarização do transistor com estabilização de emissor. Exercício 2. Para o circuito da configuração de polarização com estabilização de emissor, encontre RB, RC, RE, VCE e VB. Então vou fazer, tenho aqui os vários níveis de tensão, o meu beta, a corrente IDC e o valor da minha fonte. Então a partir daí eu consigo estabelecer então as quedas de tensão em cada ponto que ele está pedindo aqui, e os valores dos resistores RB, RC e RE. Primeira coisa, vou pegar aqui o RC, que é 12 menos 7,6, esse valor de 12 menos 7,6 dividido por RC. E vou fornecer pela lei de Ohm um valor de 2,2 ohms. A partir daí eu consigo estabelecer o meu RB utilizando essa relação onde eu tenho aqui a corrente de 2 mA dividido por 80, que é o meu fator de amplificação beta, vai me fornecer o meu I de B. Que é igual, então, a 25 microamperes, tá aqui. E aí eu consigo, então, estabelecer, pela lei de Ohm, em cima, o valor de RB, que é igual a 356 kΩ. VCE vai ser a tensão aqui sobre o coletor e o emissor do transistor. Então vai ser a diferença dessa tensão por essa que está aqui, simplesmente 5,2 volts. E o VB, que é esse que está aqui, é esse valor de 12 menos essa queda de tensão. Ou o valor dessa queda de tensão mais 0,7, que vai fornecer para a gente 3,1 volts. Considerações. A análise de circuitos do transistor de polarização PNP é a mesma, desse que a gente fez agora para o NPN. A diferença é que a corrente flui ao contrário, né, na direção oposta. E existem muitos outros circuitos de polarização que não vão ser considerados nesse curso. Tanto para essa configuração
de polarização com estabilização de emissor, quanto para de polarização emissor comum, de base comum e coletor comum. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só.